Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MMCast, M de mãe, M de mulher. Então, por que hoje estou aqui sozinha? Vocês devem estar, cadê a convidada de hoje? Gente, simples, hoje a convidada sou eu mesma. Eu quero dividir com vocês algumas coisas também e mostrar que o intuito do MMCast é ajudar outras mulheres, né? E fazer com que elas escutem histórias reais do nosso dia a dia, da nossa família, que com certeza vai ajudar vocês também. Por que do YouTube? Porque no YouTube a gente consegue prolongar a história, coisas que no Instagram eu não consigo, né? Lá eles pedem pra gente vídeo rápido, então não consigo ter essa troca, essa conversa com vocês. Tem muitas pessoas me parando na rua, falando que está muito legal. Já escutei feedbacks também, então é isso que importa. E hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu decidi parar no segundo filho e não ter o terceiro, já que era uma decisão ter 3 filhos, né? Entre eu e o Lucas, a gente sempre sonhou com a família grande, né? Em ter mais filhos. Eu fiz tratamento para engravidar do José e tudo aconteceu. É impressionante como que é um assunto que mexe ainda comigo. Eu já tratei em terapia. Nós queríamos muito a gestação, tanto é que na época eu falei pro Lucas, olha, o José já está crescendo, já está ficando independente, ou a gente arruma agora ou então depois a gente não vai arrumar. Ele, obviamente, vamos. Eu tinha sonhado já há um tempo antes que eu estava grávida, que era uma menina e que ela chamaria Júlia. E foi onde eu abordei meu marido. Eu acho que está na hora, a nossa menina está querendo vir. E foi isso que aconteceu, né, gente? Olha só como que é doido as coisas, né? O sonho da minha sogra era ter uma menina. E na época eu fiquei grávida, demorou 4 meses para eu poder engravidar. Gente, minha cabeça tá voltando a história, sabe? E aí é muito difícil quando você volta num assunto que te feriu, que te machucou, que não foi bom, obviamente. Eu tenho minha filha, cara, eu sou muito grata a isso, mas é dolorido, sabe? E aí, na época, minha sogra queria muito uma menina, né? Nós já tínhamos 3 meninos, eu 1, minha cunhada 2 meninos, então o sonho dela era ter uma menina. E a gente esperou a gestação durante 4 meses. E nesse tempo, caraca, Bah, não tô conseguindo contar. Você falou, primeiro no dia que você descobriu a gravidez, foi Mó, tô suando. Eu liguei pro Lucas pra contar, amor, eu tô grávida, eu fiz o teste. Aí eu liguei pra contar pra ele, minha sogra tava passando por uma situação difícil. Ela tinha voltado também do hospital e veio o diagnóstico dela, que ela estava com câncer. E no mesmo dia que eu descobri a gravidez, minha sogra descobriu um câncer. Caraca, não ia saber que ia ser tão difícil. E aí, nesse meio tempo, eu fui vivendo a gestação, o Lucas completamente envolvido com a mãe, obviamente. Eu não conseguia curtir a gestação, porque eu ficava muito preocupada com a minha sogra e eu pensava, cara, eu tô triste, mas eu tenho que dar alegria pra minha filha, eu tenho que passar, curar, protegê-la disso tudo que tá acontecendo, né? E a minha sogra descobriu um câncer no pâncreas. Pra quem sabe, pâncreas é muito complicado e os médicos deram tempo de vida para ela e falaram que até final do ano ela não estaria aqui. E nesse meio tempo, gente, foi passando, fui fazendo exame, ultrassom, o Lucas levando para o hospital, buscando, família envolvida naquilo tudo, obviamente, e eu mal fazendo terapia e me cobrando, né? E a gestação da Júlia foi muito diferente porque eu me senti feia, eu tinha muita espinha, meu cabelo ficou horroroso, tipo, mexeu completamente comigo. Quem aí teve gestação de menina vai saber o que eu tô falando, porque eu acho que menina mexe completamente assim com a gente.
E eu, como já tinha tido uma gestação antes, eu tive uma experiência maravilhosa com o José. E a da Júlia veio um turbilhão de emoções. E eu me cobrava também, por eu não conseguir me arrumar, por eu não conseguir me sentir bem comigo mesma. E depois desse processo, a minha sogra faleceu. Eu estava com 6 meses, até então eu não conseguia curtir a gestação. E depois que ela faleceu, eu falei, cara, eu tô de 6 meses, eu preciso ver as coisas da gestação da Júlia. E aí a gente foi ver quarto, a gente foi ver roupa, a gente foi ver tudo que ela precisava, né? Com muito amor, com muito carinho, obviamente. E comecei a ver naquele momento tudo. No chá de bebê da Júlia, gente, eu passei muito mal. Muito mal, eu fui pro hospital, eu não conseguia tirar foto com ninguém dos convidados. Eu fiquei deitada de cama, para vocês terem noção como que era, né, a minha gestação. E foi muito forte. Um dia ela falou, eu vou conhecer a minha neta. E ela comprou um brinco para Juju de ouro, foi ali minha cunhada que deram o primeiro brinquinho para ela. E quando ela me deu o brinco, ela falou, olha, esse é o primeiro brinco dela, que ela vai usar no primeiro, e depois eu vou comprar outro com a pedrinha de rubi, que eu acho que é a pedrinha vermelha, para ela colocar no segundo furo, porque vocês, né, todas vaidosas, óbvio que a minha neta vai usar. E tem uma outra coisa também muito forte que eu preciso dizer para vocês, é que quando eu sonhava em ter uma menina, ela não chamaria Júlia, ela chamaria Antônia. Era um nome escolhido já há anos. Só que antes de eu engravidar, eu sonhei que eu estava grávida, era uma menina, e no sonho uma prima perguntava para mim, qual é o nome dela? E eu falava, é Antônia. Aí ela, não, coloca Júlia. Júlia é tão próspera, ela traz tanta alegria para a família, tanta prosperidade. Eu falei, então tá, eu vou colocar Júlia no sonho. Depois, eu tinha certeza que eu estava grávida de uma menina. Eu lembro um dia que eu fui comprar uma roupa na loja aqui em Resende, na Camila. Eu falei, é uma roupa pro chá de bebê, eu quero um vestido rosa. Aí ela, mas como assim? Você sabe se é menina? Eu falei, não, a gente vai fazer um chá revelação. Ela, mas você está comprando rosa, você tem certeza? Eu falei, sim, é menina. Eu sabia, gente, Deus me revela muitas coisas. E um pouco antes também da minha sogra falecer, eu sonhei que a gente fazia uma homenagem para minha sogra. E Júlia chamaria Júlia Helena, que é o nome da minha sogra, né? E aí eu levei isso pro Lucas, obviamente eu não contei essa parte do sonho, que ela não ficaria aqui entre a gente. E ele gostou, nós chegamos a falar com ela gostou do nome também, então ela faleceu sabendo que a neta chamaria Júlia Helena, em homenagem a ela. E hoje o nome dela é Júlia Helena. E aí, tudo que eu consegui fazer, né? Eu ficava muito barriguda, eu fiquei muito cansada, eu não conseguia andar, porque realmente eu engordei 18 quilos. E ela nasceu de 8 meses. E teve um churrasco anterior à casa dos meus pais, que a gente ficou lá, eu lavei quintal, cara, eu tava muito bem naquele dia. E eu tinha ido fazer depilação na semana. E a Sandra, que na época fazia minha depilação, virou e falou, Lu, eu tô te depilando pra ganhar, você tá diferente. Aí eu falei, você tá doida? Não vai não, não tá na hora, tô de 8 meses, 35 semanas. Aí ela, sim. E foi dito e feito. A experiência, né, da depilação, ela já sabia, eu dormi na hora que tava lá, ela falou, isso nunca aconteceu. E depois, gente, eu mais uma vez sonhei. Nesse dia seguinte do churrasco, eu tava dormindo, eu tinha um sonho que eu estava no hospital, que minha bolsa tinha estourado, que a bolsa da Júlia não estava pronta e que a gente foi correndo pro hospital. Eu acordei perdendo líquido, da mesma forma que foi o sonho naquela madrugada. Eu acordei o Lucas e falei, tô perdendo líquido, tô sangrando, vamos embora. Era 4 horas da manhã. Nisso, gente, o povo tinha bebido pouco, né, no dia anterior do churrasco.
Era meu pai, minha mãe, minha tia. Nossa, gente, foi todo mundo. Tava todo mundo bêbado do dia anterior. Cheguei no hospital, eu não conseguia montar a mala da Júlia para levar. Eu escorregava no líquido do chão, para vocês terem noção. Fomos para o hospital, meu médico chegou, o Dr. Rodrigo Abud, maravilhoso. Chegou lá às 5 horas da manhã, fez todo o acompanhamento. Eu tomei a injeção para poder amadurecer o pulmão da Juju e fiquei de 5 horas da manhã, né, fazendo todos os exames até a hora que o doutor falasse: Luana, é agora. Então aquele dia me gerou muita preocupação, me gerou muita ansiedade, me gerou... Como que vai ser? Ela vem pro quarto comigo ou não? Ela vai ficar na UTI? Porque eles já me prepararam que isso poderia acontecer, já que ela era prematura. E aquela preocupação, eu rezando no quarto, pedindo para Nossa Senhora interceder o tempo todo, né? Tanto por mim quanto por ela. E, gente, aquele dia no hospital, dia 22 de janeiro, a hora não passou. Eu nunca vi um dia que a hora não passasse. Até que o Dr. Rodrigo falou para as meninas, 4 horas, manda a Luana tomar banho, se arrumar, que chegou a hora. Fomos. A Julinha nasceu com 2,235 kg, linda, perfeita. E eu relaxei na sala de parto. Quando eu fui pro quarto, eu não estava acreditando que minha filha estava lá comigo, sabe? Tipo, cara, ela veio pro quarto comigo, ela não vai precisar ficar na UTI. E pra mim aquilo foi maravilhoso, né? Eu tava assim, em êxtase. O José Lucas chegou, foi visitar a irmã, foi a coisa mais linda do mundo, mais emocionante do mundo. Eu falo que quem tem filho entende muito bem esse sentimento que eu tô dizendo, sabe? De contato com os irmãos chegando no hospital. Cara, é um amor, é uma alegria que a gente não consegue explicar. E no dia seguinte, a Júlia precisou ir pra UTI. Tem uma coisa que eu preciso falar também para vocês, que eu ainda não entendo por que o hospital não acolhe o prematuro antes dele baixar a glicose. Porque eu acho um absurdo chegar na UTI para poder dar o copinho e estar no quarto e não poder dar o copinho. A glicose de Júlia baixou, eles não deram um copinho, ela vai mamar. Eu acho que isso até hoje tem, tá, gente? Eles dão um copinho no quarto, mas na Júlia não aconteceu assim. Talvez não era pra acontecer, né? Mas eu achei que eles poderiam ir já dando o copinho pra ela no quarto. Mas não, a glicose dela baixou muito e ela foi pra UTI. Júlia Helena inaugurou a UTI da Unimed, foi a primeira bebê a chegar lá. A partir daquele momento que ela foi, começou uma dor de cabeça surreal em mim. Eu já sofro com enxaqueca, então já é bem difícil. E ela foi pra UTI, a minha cabeça começou a doer. Gente, mas doía tanto que eu tinha que ficar dormindo reta. Eu não conseguia levantar para fazer xixi, eu não conseguia falar com ninguém. É a tal da cefaleia, para quem sabe o que é, para quem já teve. Eu colocava em filme, não conseguia assistir, em oração eu não conseguia mexer no celular. Todo mundo muito preocupado comigo e com a Júlia, minha família inteira, meu marido. Nossa, o Lucas, sim, não saía de perto da gente. E eu não conseguia visitar minha filha na UTI por conta da minha cabeça. Aquilo me fez muito mal, porque eu me cobrava muito. Como uma mãe não consegue ver a filha na UTI, não consegue dar o peito para a filha na UTI. E eu falava, ela não vai sair de lá. Se eu não estou bem, como que ela vai sair de lá? E o que me irritava muito era psicóloga chegar no quarto, nutricionista, mãezinha. Nossa, gente, esse mãezinha entrava na minha cabeça que não tinha condições. Eu pedia pro meu médico, preciso ir embora, eu quero que a Júlia saia. Eu peguei, com certeza, uma depressão. Eu tive alta, mesmo com a dor
doendo muito minha cabeça. Eu fui para casa, a Júlia não teve. E chegou um ponto, desde que eu fui para casa, eu não dormi enquanto minha filha não chegou. Eu fiquei 2 dias viradas. Todo mundo na casa dormia. Todo mundo. Minha mãe dormia, meu pai dormia, que eu fiquei na minha mãe. Minha irmã dormia, minha avó. E eu andava na casa, gente, igual louca. Eu tenho uma foto com meu cabelo desse tamanho, com meu olho desse tamanho. Sabe por quê? Eu tomava remédio, mas não resolvia. Eu tomei remédio de ansiedade sozinha. Eu tomei Dramin para dormir, para dar sono. Eu tomei vários remédios que não façam isso. Inclusive comigo foi um horror, porque deu efeito rebote. E não tinha o que fizesse eu dormir. Eu colocava oração, eu colocava água da cachoeira para relaxar minha cabeça. Nada melhorava. Até e eu ligando para a Unimed o tempo todo. E minha filha, como é que tá? Ela vai sair, vai sair. Gente, eu não conseguia levantar para ir visitar minha filha de tanta dor que eu sentia. Aí, um dia, a enfermeira falou com a minha mãe que eu não tinha condições de ficar com a minha filha na UTI, como que eu ia cuidar da minha filha em casa, né, com o emocional do jeito que eu estava. Cara, aquilo foi o fim, eu juro, foi o fim pra mim. E o dia que ela recebeu a alta, eu falei, eu não vou buscar. Eu não consigo buscar minha filha. Eu realmente não conseguia buscar, gente. Foi muito difícil. Eu me cobrei muito, não me cobro mais. Por que eu não fui buscar minha filha na UTI? Mas quem foi o Lucas e minha mãe. Naquele mesmo dia, chegou a imagem de Nossa Senhora. Sabe, gente? Aquela imagem que vai e visita a casa de cada um. Naquele mesmo dia que Júlia Helena teve alta, chegou a imagem na casa da minha avó. A hora que a Júlia chegou, meu corpo fez assim, ó. Eu dormi. E eu penso, como que tem mãe que consegue ficar sem filho? Eu não conseguia. Ai, meu Deus, é muito difícil. Quando ela chegou, tão pequenininha, nossa, muito pequenininha. O José segurou ela, veio o polvinho, né? E, gente, é sério, ali eu vivi. Mas eu não conseguia me arrumar, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não queria falar com ninguém, eu só queria ficar dentro do quarto com a Júlia. Não queria que ninguém pegasse, que ninguém fizesse nada com ela. Até que eu mesma percebi, eu não tô sendo eu. Eu, que sempre gosto de me arrumar, fazer cabelo, pintar as unhas, né? Voltar ali, eu não conseguia. E eu me cobrava muito porque eu não amamentei o José e também não tinha pretensão em amamentar a Júlia. Eu iria dar fórmula. Mas por ela ser prematura, pequenininha, eu falava, cara, eu tenho que amamentar, mas eu não consigo. Eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Era uma dor muito grande, sabe, gente? Muito grande. Até que a minha prima chegou em mim e falou, Lu, você não tá bem. Você tem que levantar do quarto, você tem que sair do quarto, você tem que, né? Saiu, o Lucas virou pra mim, amor, vamos reagir. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu não queria nada. Mas depois das pessoas falando isso comigo, eu marquei o médico, fui no médico, comecei a tomar um remédio. E obviamente, eu comecei a viver. Levei Júlia no pediatra. A pediatra passou um leite que ajudava no ganho
de peso dela. A Julinha virou uma bola, graças a Deus. E eu tirei aquela cobrança da minha cabeça de que eu teria que amamentar. Porque eu poderia amamentar ela e ela crescer e desenvolver muito bem se eu estivesse bem. E tudo começou a fluir nesse momento. Hoje, gente, a Júlia é um presente, sabe, na minha vida. É a melhor coisa que aconteceu pra mim, na vida do meu marido, na vida do irmão. O irmão ama, o irmão idolatra. Ela ama o irmão, ela chama o irmão, ela introduz o irmão em tudo. E dividir isso com vocês é muito bom. E eu acredito que muitas pessoas que passaram pela UTI sentem uma dor. Não é uma dor maior do que a minha, não é uma dor menor do que a minha. Tem mães que vivem em UTI 1 mês, né? 2 meses. Enfim, cada um com a sua dor, mas saiba que o que eu passei aqui foi para poder dividir com vocês e foi onde me fez pensar que eu não teria mais o terceiro filho, que era um dos nossos planos, porque é muito forte quando você passa por isso. E depois que você vê ele 2 lindos, saudáveis, crescendo bem, você fala, não vou mexer com isso de novo. Eu vou ficar aqui quietinha, que aqui tá quentinho. E foi assim que a gente fez. Hoje sou muito feliz com os 2, graças a Deus, tudo passou, esse período foi embora. E eu tô aqui para ajudar vocês, mulheres, a passar pela UTI. A UTI é uma dor, sim. A UTI é sofrimento, mas a gente tem que levar com amadurecimento. Ter pessoas que nos acolhem o tempo todo, que nos ajudam, né? E dizer para vocês que ser mãe é muito gostoso. Ser mãe da Júlia e do José, então, é maravilhoso. Óbvio que nós temos as dificuldades do dia a dia, né? Pegar firme, levar, buscar, mas, gente, nada se compara a um sorriso, a um abraço. Hoje Juju fala, mamãe, eu quero isso, mamãe. Gente, eu lembro da hora, do momento em que ela nasceu e que eu falei para ela o seguinte. Ela veio pro meu colo e eu disse, filha, Deus tem planos grandiosos na sua vida. Eu não sei qual é o plano que Deus tem, mas Deus sabe. E ela tem um propósito aqui, além de fazer a gente feliz, além de trazer muitos sorrisos para nós e de fazer a nossa vida ser diferente depois dela, eu tenho certeza que Júlia vai mover muita coisa ainda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!